é um tema essencial, né, para se compartilhar, discutir em diferentes ambientes. E aí, né, pensando um pouquinho na questão do turismo, a gente pensa em explorar essa interatividade com os visitantes, com o nosso público em geral, né? E aí, muitas vezes, o que a gente percebe, e até compartilhei, alguns alunos haviam compartilhado relatos em semestres anteriores, sobre algumas situações reais, né, em que eles perceberam que a falta de interatividade ou que a interatividade equivocada provocaram muitos ruídos de comunicação, né? Então a gente vai pensar, refletir um pouquinho a respeito disso hoje, pensar a respeito das estratégias de comunicação mais eficazes, né? Para que vocês, enquanto guias de turismo, consigam exercer com maestria as atividades de vocês, certo? Então, a comunicação não violenta é uma abordagem que busca melhorar as interações humanas, né? Então, no contexto do turismo, é essencial para criar experiências positivas entre guias e turistas. Então, pensem vocês que o turista, ele é o mediador entre o turista e o objetivo principal, né, dos passeios, das viagens. Então, o guia, ele tem um papel fundamental para que essa viagem, esse passeio, ele ocorra e consigamos cumprir com esse objetivo inicial, né, o objetivo inicial do turista, para que a gente consiga ajudá-lo a alcançar esse objetivo inicial, que é qual? Com certeza, sentir prazer, ter boas experiências, criar boas memórias. Então, imaginem vocês um guia de turismo que ele não auxilia nesse processo para que o turista alcance esse objetivo de fato. Então, nós precisamos, né, cumprir com o papel inicial que é de mediador entre o turista e esse objetivo, certo? Então, maior do que o nosso próprio ego, maior do que as nossas razões, nós precisamos pensar nessa experiência positiva que o guia, perdão, que o turista, ele quer, né, vivenciar e sermos auxiliadores, mediadores durante esse processo, tá? Então, o que é a comunicação não violenta, de fato, né? Ela é chamada também de CNV e ela é uma técnica já desenvolvida há muitos anos por Marshall Rosenberg, só que agora que ela começa a ficar mais popular, né, nessa última década, e a gente escuta muitos estudos a respeito da comunicação não violenta, aplicações das empresas, né? Mas o principal aí, o fator é enfatizar a empatia e a compreensão. Gente, empatia, palavra também bastante utilizada aí nos dias de hoje, já há alguns anos. Então, ter empatia, muitos colocam aí que é se colocar no lugar do outro. Mas eu digo a vocês que se colocar no lugar do outro é impossível, né? Nós tentaremos nos imaginar no lugar do outro para tentar compreender esse outro, esse sujeito que faz parte, né, do processo de comunicação. Então, entendam que a comunicação, ela não é individual, ela é um processo que, onde muitos sujeitos, muitos fatores, né, estão envolvidos durante esse processo de comunicação. Então, para eu buscar compreender esse outro, eu preciso exercer a empatia. E exercer a empatia é um exercício. Eu não começo aí, de repente, vou ser empático e pratico isso, de repente, todos os dias. É um exercício. Então, começo um pouquinho aqui, ali, e é proposital, né? Quem já ouviu alguma história de alguém que teve muito sucesso, por exemplo, vou comparar aí com uma situação física, né, com o exercício físico, teve muito sucesso de repente e por acaso. Não, sempre todos, né, tiveram sucesso a partir do quê? De um objetivo, né, e de muita intencionalidade. Então, eu digo a vocês que a empatia ela é uma ação intencional.
não é algo que brota dentro de alguém. Existem pessoas que são empáticas, outras não. Tem pessoas que têm a maior tendência, sim, mas o exercício, né, da empatia, ele é necessário. E a partir do momento que você começa a pensar nisso como algo intencional, nós iremos exercitar isso, né, observando aí em todas as situações de comunicação em que nós estamos envolvidos e procurar empregar a empatia, exercitá-la nas nossas situações de comunicação, né? Então, os princípios da comunicação não violenta incluem esses pilares aqui, então, bastante atenção, tá? A observação, a identificação de sentimentos, a expressão de necessidades e a formulação de pedidos claros. Então, gente, esses são os 4 pilares da comunicação não violenta. Gravem isso, né? Então, e entendam também, né, como eu havia dito no princípio, que a comunicação não violenta, ela vai ajudar vocês a construir relações saudáveis, evitando conflitos em qualquer situação de comunicação, na família, no trabalho, hoje, né, aqui empregando, falando a respeito do guia de turismo, mas em qualquer situação, na criação dos filhos, que é um tema que eu gosto muito também, mas esses 4 pilares são essenciais. Então, a observação, você observar o outro, tentar fazer essa leitura, a identificação desses sentimentos, buscar entender no outro e em você mesmo os sentimentos a partir dessa observação, expressar as necessidades é algo bastante difícil. Há muitos de nós tendemos a quê? A esperar que o outro entenda as nossas necessidades, sem que nós expressemos isso de forma clara. Então, entendam que a comunicação ela é uma via de mão dupla, ou muitas vias, e às vezes a gente pensa, imagina que é uma via de mão única, onde eu sou um texto, somos textos, tá, pessoal? E aí todos têm a capacidade de ler esse texto. Não, não, não. Nós precisamos expressar as nossas necessidades de forma clara. E a forma como o outro entende, ela também pode não ser a mesma forma como nós entendemos. Vamos imaginar as várias linguagens, línguas estrangeiras, espanhol, inglês, coreano, enfim, mandarim, vamos imaginar uma série de idiomas aí. Você pega um texto dentro desses idiomas, né? Colocar o mandarim ou qualquer outro idioma aí que vocês tenham muita dificuldade, talvez não entendessem nada. Você olha para aquele papel dentro desse idioma, você vai conseguir fazer a leitura de repente, rapidamente? Com certeza não. Se você não tiver estudado, buscado conhecer sobre essa linguagem, você não vai conseguir fazer essa leitura de forma eficaz e imediata. E nós, os seres humanos, né, nos colocamos da mesma forma. Então, cada ser é um texto onde expressa muitas coisas, né? E quando você identifica aquele texto, de pronto você não vai conseguir interpretar esse texto de forma eficaz, de forma imediata. Então, nós precisamos observar, procurar identificar esses sentimentos e até às vezes estimular o outro a expressar essa necessidade. Às vezes o outro também tem dificuldade de expressar essa necessidade, ele não faz uma comunicação intencional, né? Então é importante nós refletirmos sobre isso, tá? E aí, por fim, a formulação de pedidos claros. Se não está bom, então vamos ajustar, né? Então, sei lá, vamos imaginar um contexto familiar, onde existem situações que precisam ser ajustadas. Alguns dizem, não, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Eu vou esperar para ver se o fulano vai perceber. Não esperem. Se você identificou que o outro já tem essa dificuldade na comunicação, na expressão das necessidades, ou enfim, você também, né, não está satisfeito com essa forma de comunicação, precisamos fazer
esses pedidos claros, ou estimular o outro também, né, a ter essa comunicação clara e consciente, tá? Então, a importância da interação, né, entre o guia de turismo e os visitantes, trazendo para o contexto de vocês, a comunicação não violenta, dentro dessa interação, ela é vital, ela é extremamente necessária para garantir que as necessidades de todos sejam consideradas. Então, existem muitas necessidades ali, você está trabalhando com um grupo de pessoas, existem muitas expectativas, e as expectativas, às vezes, elas não se cruzam, certo? Então, interagir com o outro para buscar entender, ouvir, essas expectativas é essencial, né? Isso não só melhora a satisfação dos turistas, mas também promove um ambiente de trabalho mais harmonioso. Quem aqui gosta de trabalhar em ambientes conflituosos? Tenho certeza que ninguém, certo? Então, implementar a comunicação não violenta, ela pode reduzir desentendimentos e até criar uma atmosfera de colaboração e de respeito. Então, o exercício da comunicação não violenta, implementar esse tipo de comunicação em todos os ambientes, inclusive o ambiente de trabalho, ela só tende a trazer ganhos para todos, né, que estão envolvidos aí nesse meio. Então, aqui vamos falar sobre as técnicas, né, de aplicação. Então, as técnicas de comunicação não violenta incluem a escuta ativa. Às vezes nós estamos ouvindo, porque temos ouvido, mas não estamos escutando. Escutar, gente, envolve ação. Ah, professora, mas o escutar não é só você ficar ali quieto? Não. Com certeza vocês já passaram por situações em que o outro, dentro da comunicação, ele ficou ali quieto, com a cara sem expressão alguma, né? E aí, como que isso é uma escutativa? A escutativa, ela é atenciosa, envolve a concentração no outro que fala, a reflexão sobre os sentimentos, as necessidades que estão aí por trás dessa fala. Então, a escutativa, ela é essencial. É você, de fato, observar esse outro, né? Lembra dos 4 pilares? Então, a observação, a escutativa, ela é uma ação que vai promover essa observação. E a outra técnica é a formulação de perguntas abertas para estimular um diálogo mais profundo. Então, até esses dias eu estava em uma palestra, né, em que falava-se sobre essas perguntas abertas. E aí existiam ali alguns exemplos, né? Então, perguntas abertas que são onde você desperta no outro uma reflexão sobre ele mesmo, uma reflexão sobre você, sobre a relação, sobre o ambiente, sobre o meio. Não são perguntas com respostas prontas, né? Oi, você está bem? Sim, estou. E é o que a gente já espera escutar. Mas perguntas abertas, mais reflexivas. Como você está se sentindo hoje? Quais são as suas expectativas para hoje? Então, são perguntas em que vai estimular esse diálogo um pouco mais profundo, em que vai estabelecer uma conexão genuína entre aqueles que estão, né, presentes aí nesse processo de comunicação. Então, utilizar a empatia permite construir uma conexão, essa conexão genuína, ajudando a manejar situações desafiadoras. Então, quando existe essa conexão, ao surgir situações desafiadoras, vai ser muito mais fácil a resolução, a solução desses conflitos, desses desafios, quando eu tenho uma conexão com o outro, que foi estabelecida aí pela minha comunicação, certo? Então, aqui o guia de turismo, né, o papel desse guia na comunicação. Como eu havia falado, gente, o guia de turismo ele é um mediador, um facilitador dessas experiências que estão baseadas nas expectativas do turista, né?
ele quer viver experiências positivas. Ele não, com certeza, ninguém planeja uma viagem, um gasto, um passeio. Eu estou nem falando só sobre o gasto financeiro, mas o que a gente tem de mais precioso, o tempo. É um total investimento para ter uma experiência negativa? Não, ele quer ter uma experiência positiva, né? Então, o guia de turismo, ele é um mediador entre esse processo, né? Ele está ali no meio como um elo, certo? Uma conexão entre o turista e o objetivo central, que é viver uma experiência positiva. Então, a comunicação não violenta, ela tem um papel crucial dentro desse processo. E o bom guia, ele estabelece um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, onde vai encorajar a participação dos turistas, certo? O turista, ele quer viver a experiência. E viver não envolve passividade, envolve ação, certo? Então, quando você acolhe, engaja, encoraja esse turista a participar, a viver esse processo, é extraordinário, é fantástico, né? Então, comunicar-se claramente sobre os itinerários, sobre o que será visitado, as expectativas, é essencial para evitar frustrações e garantir uma experiência agradável. Essa comunicação clara, ela é uma comunicação sincera, uma comunicação aberta. Um exemplo, né, que eu já vivenciei aqui nas experiências como tutora, alguns de vocês já trabalham na área, né? E aí um aluno falando aí sobre comunicação, ele relacionou uma situação, né, relatou uma situação vivida em que dentro desse itinerário, né, ele floreou todo aquele cenário como se fosse o melhor passeio, onde tivessem os lugares perfeitos, onde fosse algo extremamente positivo, mas não era tudo isso. Então, o turista, ele ficou com uma expectativa lá no alto. E aí, durante esse itinerário, houve muitos problemas. Eles vivenciaram diferentes situações problemáticas, onde, para enfrentar, né, aquele caminho, vivenciar o itinerário, eles tiveram grandes desafios nas trilhas. Uma das turistas estava com uma criança, né? E aí tinha um lugar que eles tinham que atravessar ali, era uma cachoeira com pedras escorregadias, e a turista, ela estava com uma criança de colo. Ao questionar se poderia fazer o passeio, o itinerário com essa criança de colo, foi afirmado que sim, que tudo bem, que, né, era totalmente possível. Mas quando a turista foi atravessar aquela cachoeira, as pedras eram extremamente escorregadias, ela precisou de ajuda para carregar aquela criança. Então, a expectativa de vivenciar um passeio, né, e ter uma experiência positiva foi frustrada. Por quê? Porque pela falta de comunicação clara. Porque ao invés de ter essa experiência positiva, ela se sentiu vulnerável e irresponsável, inclusive, por ter colocado a criança dentro de uma situação de risco. Ela poderia escorregar, cair, se machucar, criança de colo, não sei o quê. Então, a falta da comunicação clara, ela frustrou totalmente ali o passeio, né? Então, o Gui, ele compartilhou comigo essa situação, e aí eu trago aqui para vocês um exemplo, né? Porque nós precisamos ser, quando eu falo a comunicação clara, envolver a sinceridade. Olha, é possível. Não, não é possível. Olha que bacana, você vai viajar com sua criança? Maravilha. Existe a possibilidade do passeio X que vai ser perfeito para vocês, né? Então não adianta eu florear, falar que vai ser positivo quando eu já identifiquei uma situação ali, problema, né? Então isso deve ser evitável, né? Deve ser evitado, é possível facilmente, né? Então algumas situações comuns no turismo.
Existem situações comuns, né, onde a comunicação pode falhar, incluem conflitos sobre horários, dúvidas sobre serviços e diferenças culturais. Então, eu já citei aí um exemplo real. Usar a comunicação não violenta pode ajudar a resolver mal-entendidos, como quando um turista questiona um atraso, por exemplo. É importante reconhecer o desconforto do turista, validar seus sentimentos. Então, a validação ela é feita por meio da observação. Eu afirmo, né, para o turista a respeito desse sentimento e ofereço outras alternativas que atendam às suas necessidades. Olha, eu sinto que você pode ter algum problema dentro desse contexto. É uma trilha onde pode oferecer riscos para você, porque você está acompanhado de uma criança. Então, que tal? E aí eu ofereço uma alternativa, né? O interessante, gente, não é só ganhar dinheiro, porque a gente sabe que todo mundo quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, quer ter mais clientes, mas quando eu ofereço uma experiência positiva, as pessoas vão indicar, vão falar bem, vou ser reconhecido facilmente por apresentar um trabalho de excelência, certo? Então, o que é melhor? Eu garantir ali apenas mais um cliente com uma experiência negativa ou eu transformar essa experiência em algo espetacular, positivo e conseguir, porque as pessoas têm uma visão é, muito boa ali, né, do meu trabalho, da minha competência, da minha responsabilidade e conseguir com certeza outras indicações, né? Então, o guia de turismo ele precisa ter essa competência, sim, é essencial, né, a competência da comunicação não violenta. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de comunicação que inclui a utilização de frases que começam como eu sinto, ao invés de você fez. Porque o você fez, gente, aí para qualquer situação, reflitam sobre as relações interpessoais aí. Você fez, você é, envolve o quê? Uma afirmação, né, extremamente direta sobre o outro, em que traz com ela o julgamento. Porque eu estou ali observando alguém e eu falo, você é, você fez, você está. Eu já estou afirmando de forma a julgar o outro, né? E o eu sinto, ele é muito mais brando. Ele é muito mais brando, porque eu observo, eu sinto. É algo que não envolve a razão total, mas envolve uma observação, né? Então eu observei, então eu sinto que você não está tão confortável com essa situação. É isso mesmo? E aí eu vou validar essa, esse meu sentimento também aqui nesse contexto. E aí eu promovo uma abordagem menos defensiva, né? Então, como eu falei, quando você começa com você fez, você é, você está, parece algo já mais agressivo, parece que eu estou ali me defendendo de algo e criando, na verdade, um problema. Outro exemplo, então, é reforçar o feedback positivo, como reconhecer quando um turista faz uma boa pergunta, valorizando a sua participação, incentivando a mais interações, né? Então, eu estou ali de um grupo e talvez, eu falo talvez porque cada um tem uma personalidade, talvez eu não queira me sentir ou estar tão sozinho no meio de um grupo, porque eu quero viver uma experiência positiva. Então, a interação natural, ela pode ser guiada, essa interação pode, gente, pelo amor de Deus, não deve ser forçada, né? Eu não preciso forçar o outro a cantar musiquinha, a, a fazer alguma, participar ali de alguma dinâmica, eu não vou forçar o outro, mas eu vou incentivá-lo a ter essas interações, né? Vou buscar essa promoção.
E aí, gente, já finalizando, né? Porque é uma apresentação onde poderíamos compartilhar das experiências, trocar algumas ideias, né? Já finalizando, então, a gente conclui que implementar, então, a comunicação não violenta na prática do turismo não só melhora as experiências do turista, mas também fortalece a relação entre guia e os visitantes. Ah, professora, mas é uma relação ali que é única, não haverá mais essa relação. Gente, não acreditem nisso. Vocês são promotores da empresa de vocês, né? Vocês são promotores ou da empresa de outro, da empresa que vocês prestam serviço, mas vocês promovem a experiência. Então, o visitante, ele não vai falar apenas da empresa X, mas ele vai lembrar da empresa X por causa do guia que são vocês, né? Então, ela vai fortalecer essa relação entre guia e visitante, e essa relação ela se estende, ela não é apenas ali naquele momento, porque quando você vive uma experiência positiva, qual a primeira coisa que você faz quando você retorna para casa? Você conta para as pessoas o que você vivenciou, e ao mesmo tempo, ao estar vivendo essa experiência, você já está compartilhando com outras pessoas. E quando as pessoas sabem que essa experiência foi positiva, essa relação entre guia e o visitante, ela se estende, né? Ela não fica, não é uma relação isolada apenas por aquele momento, mas ela é extensível. Ao utilizar as técnicas de empatia, escutativa, feedback construtivo, a comunicação, então, ela se torna uma ferramenta poderosa para a criação de ambientes colaborativos e harmoniosos, certo? Então, pessoal, eu finalizo aqui a apresentação e agora, nesse momento, a nossa reunião, ela seria para compartilhar experiências, né? E também para que vocês tirassem algumas dúvidas sobre o envio do nosso certificado de língua portuguesa. Então, essa reunião ela fica gravada, eu já encerro a gravação e me coloco à disposição para atendê-los, né, via correio tech, certo? Então, enviem as dúvidas de vocês sobre o envio, né, me mandem as dúvidas sobre o envio do certificado, gente, que encerra no dia 17, às 8 horas da manhã, tá bom? Então, fiquem com Deus, muito obrigada, né, e se vocês tiverem algum retorno também após assistir essa gravação, fiquem à vontade também para enviar questionamentos, enfim, tá bom? Até mais, pessoal.